Olá, estamos aqui em mais um No Cafezinho com o advogado, economista e colunista desta Folha, professor Luiz Otávio Cavalcante. Professor, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui também com Carol Brito, nossa editora de Política e Economia. Carol, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, né? Quem sabe? Se estiver assistindo. E para o professor também, sempre um prazer estar aqui na sua companhia. Obrigado. E esse No Cafezinho, aqui no YouTube, você acessa a Folha de Pernambuco, qualquer hora, para conferir nosso vídeo, curte, compartilha. E nós estamos aqui conversando com o professor, vamos falar sobre o governo de Donald Trump, de como está agora os efeitos desse tarifaço, e também vamos falar do governo do presidente Lula, da sua relação internacional. Professor, sobre Trump, primeiramente, o tarifaço está tendo efeitos negativos para o governo Trump? Penso que a relação custo-benefício de Trump, depois do tarifaço, começa a pesar na balança política do presidente dos Estados Unidos. O que é que se observa depois do tarifaço? Observa-se, primeiro, uma queda na tendência da taxa de crescimento do PIB americano. Segundo, um esforço muito grande no sentido de retomar as negociações comerciais com antigos aliados. E, em terceiro lugar, as taxas de desaprovação do governo Trump começam a aparecer. O que significa dizer que fica mais claro agora que o Trump, ele trabalha muito mais em cima de impulsos emocionais do que em cima de uma diretriz, de um plano mestre de governo. As consequências são mais claras agora, porque ele começou a recuar em relação às negociações com a China. É um recuo que pode denotar que ele não se governa só, né, no mundo. Sem dúvida. Está traduzindo isso. Ele tem um custo político interno, ele tem um custo econômico interno e ele tem um custo estratégico externo. Ele perde a condição estratégica que os Estados Unidos sempre tiveram nos últimos 60 anos, depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como a grande liderança do mundo, a ponto de reunir o poder militar, o poder tecnológico, o poder econômico e o que se chamava na época de soft power. O soft power foi o que os Estados Unidos usaram para dar uma dimensão mais atrativa, mais fascinante para os projetos políticos americanos. E aí valia Marilyn Monroe, valia John Wayne, valia Brad Pitt, valia Liz Taylor. Que também não escaparam da taxação recente, né? Porque Trump está taxando até o cinema, né? Pois é uma coisa curiosa, porque é como se ele tivesse dando tiros aleatórios. E o que nós percebemos é que falta ao governo um pensamento estratégico, falta ao governo uma diretriz. Todo governo, desde nos regimes federativos, desde os municípios, passando pelos estados, até o nível de governança federal, eles precisam de uma diretriz de governo e o dirigente se dirige às populações dizendo: as minhas prioridades são essas. Ninguém ouviu Trump declarar
quais são as prioridades da sua gestão. Até porque, quando ele esteve no Congresso americano, uma vez, a primeira vez, né, para falar sobre o Estado da Nação, foram 60 minutos de autoelogio. Ele só falou sobre ele próprio. Ele só falou sobre si próprio. Ele só falou no plano do autoelogio. Ele não declarou quais são as prioridades do seu governo. Ele vem adotou, né, um discurso egocentrista, né, claramente, e um discurso de uma nota só, o tarifaço, né, aliado à ideia dos Estados Unidos grande novamente, né, América. E há um outro aspecto, Leusa, que é o seguinte. O pensamento político americano, ele vem da Convenção de Filadélfia, de 1778, formado pelo pensamento dos grandes, dos Founding Fathers, os fundadores da América, cuja expressão era a expressão do sonho americano em cima da igualdade das pessoas, dos direitos das pessoas. E o que o Trump está fazendo é o contrário do pensamento histórico da fundação da América. Diferente do que pensava George Washington, John Adams e Thomas Jefferson. Os pais fundadores americanos, eles lutaram pela igualdade. Tanto que houve, no século XVIII, no século XIX, o célebre ato de distribuição de terra, em que as pessoas foram fincar as suas marcas na terra, no oeste americano, e houve uma distribuição de terra. Então, o que é que o Trump está fazendo? Ele cercou-se de plutocratas. Ele está valorizando a plutocracia americana. Ele está valorizando os ricaços americanos. Ele não está valorizando a ciência. Ele não está valorizando as pessoas que pensam e que são capazes de transformar a qualidade de vida. Não existe uma política pública social no governo Trump. O senhor falou aí bastante que todo gestor ele precisa de uma linha, precisa de uma direção. Como a gente pode analisar isso no nosso governo atual em relação ao presidente Lula? O senhor vê ele tendo essa direção, esse caminho ou não? Eu penso, Carol, que falta ao presidente Lula, terá faltado ao presidente Lula um pensamento estratégico, da mesma forma como está faltando a Trump. Ele escondeu Simone Tebet. Simone Tebet foi uma das lideranças políticas responsáveis por sua eleição. E eu penso que ele poderia ter construído um governo de centro, fortalecido a política de centro. Porque agora, em 2026, ele vai encontrar uma grande dificuldade por não poder contar com o centro. E o centro já começou a fazer falta, porque os partidos de centro começam a fugir do governo dele. Deixam os ministros e fogem dos projetos do apoio na Câmara. De modo que o planejamento é um instrumento de governança que é fundamental por várias razões. E no caso de um país com a complexidade do Brasil, a gente não pode dispensar os instrumentos que tornam as decisões mais acertadas. E o planejamento é um modo de governança que corrige os erros que eventualmente poderiam acontecer sem o planejamento. Como o senhor avalia a relação de Lula com os líderes políticos, né, mundiais, os principais? Putin, ele também se aproxima ele tem aproximação, né, de Venezuela. Como é que o senhor avalia essa relação internacional de Lula com os líderes?
Eu acho que Lula está praticando o auto-engano, o equívoco de si próprio. Por quê? Porque ele defende Cuba, defende a Venezuela, vai a uma reunião de ditadores em Moscou e quer continuar aliado dos países de democracia ocidental. Então, ele tem, de uma parte, interesses e aspirações, afinidades, ou ele tem afinidades e interesses? Os interesses são com os ocidentais ou com os países sob ditadura? As afinidades são com os ocidentais ou com as ditaduras? O fato é que, ao praticar essa ambiguidade, ao se perder no atoleiro, digamos assim, dessas indecisões, ele perde a confiança dos ocidentais, das democracias liberais, e ele perde a confiança também dos demais países. E fica falando só, que é o que acontece hoje. Ele, que tinha a aspiração de ser uma grande liderança, mediadora de conflitos, fica falando sobre a paz e ninguém ouve. Ele fala na solidão da desconfiança. No contexto local, o presidente também tem sofrido alguns reveses. A gente viu, por exemplo, a questão do PIX, que do ponto de vista de comunicação foi um desastre para o governo, abalou bastante a imagem do presidente e sua popularidade, e também agora o escândalo do INSS. Como é que o senhor vê o efeito desses episódios recentes e a perspectiva de Lula e do seu governo visando em 2026? Eu penso que o maior problema do Brasil hoje é a polarização política. A questão mais grave que afeta o país hoje é a desunião. E aí é que entra o equívoco de Lula ao não ter feito uma composição de centro para fortalecer o seu governo, fortalecer o seu governo no Congresso e fortalecer as condições políticas para 2026. Então, na verdade, o processo tal como ele está ocorrendo, ele é desfavorável a Lula, mas ele pode ser favorável ao país. Como é que esse processo pode ser negativo para Lula e positivo para o Brasil? Pelo seguinte, porque se o diagnóstico dos problemas do país é a polarização e o extremismo, nós temos que desarmar esse binômio destrutivo, corrosivo, formado pela cadeia de ódio entre Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. É essa armação que precisa ser desarmada. É esse binômio que precisa ser desconstituído. Então, na medida em que há um impedimento legal, judicial, de Bolsonaro se candidatar, de um lado, e de outro lado, o impasse biológico, digamos assim, de Lula, que se transforma também num impasse político, porque ele perde popularidade. O que é que acontece? Nós não vamos mais ter Bolsonaro de um lado e Lula de outro. Vai se ter que arranjar do lado da direita um substituto de Bolsonaro e do lado da esquerda um substituto para Lula. Então, é por isso que pode ser ruim para Lula e bom para o Brasil. A estratégia do lado de Bolsonaro para um sucessor
é uma estratégia mais clara do que do lado de Lula para um sucessor, um eventual sucessor, por conta da esquerda, ela não tem um nome à altura de Lula? Não existe estratégia do lado de Bolsonaro. Existe uma ideia fixa, uma obsessão. Bolsonaro quer Bolsonaro. E é por isso que ele evita elogiar Tarcísio. E é por isso que ele produziu uma espécie de interdição. A direita está interditada. Porque Bolsonaro não permite que se discuta a sucessão. Ele quer ser o candidato. E ele, penso, dificilmente será o candidato. De modo que não há estratégia, há uma obsessão. E do lado de Lula? Nós já tivemos a experiência de Lula não candidato. Não é? E ficou muito claro que o candidato da preferência de Lula, não sei se do PT, mas de Lula sim, é Fernando Haddad. Fernando Haddad, ele mostra-se um gestor correto, um político aplicado, mas ele não tem carisma. Né? Ele é um professor. Ele não consegue sacar a roupa de professor e vestir a roupa de político. Então, se o PT caminhar novamente para a solução de Haddad, corre o risco de perder. Agora, talvez tão difícil quanto isso seja arrumar um candidato. Isso, o Brasil vai assistir ainda a esse grande embate, né, professor? E vamos estar aqui para discutir essas movimentações políticas. Né? Professor, quero agradecer imensamente sua presença aqui no Cafezinho. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigada, Carol Brito. Obrigada, Leusa. Obrigada, professor. Obrigado. Estaremos aqui na semana que vem. Obrigada a vocês, obrigada pela audiência. Compartilha, novamente lembrando, lá no Folha de Pernambuco, no YouTube, e passa para os seus amigos, para a sua família, e para a gente discutir aí a política, né, como um todo. Muito obrigada.